Já quero começar essa parte de refatoração com uma aula dedicada apenas para uma coisa, que é um erro bem bobo que eu nem acredito que eu cometi, e já até peço desculpas por ter passado uma informação tão errada assim, porque é algo crucial, é algo importante para o Angular, e é algo bem básico, que não dá para errar e eu nem sei como é que passou. Que ao criar um componente de formulário, no caso que nós criamos um formulário separado, nós importamos ele nos módulos das páginas de criação e no módulo da página de modal de edição, como dá para ver aqui. Então, na página de cadastrar, eu tenho aqui receita form component, e aqui no módulo da página de editar, eu tenho aqui receita form component também, ambos importados e declarados aqui no nosso declarations. E isso está errado, e era para o Angular ter dado um erro para mim, mesmo que silencioso, mesmo que não quebrasse a aplicação. E agora realmente eu não sei se foi alguma configuração do Ionic Serve que acaba não disparando alguns erros, ou se eles mudaram a importância desse erro e acaba não dando, ou se foi alguma coisa de ambiente, talvez meu ambiente não esteja mostrando isso. Mas enfim, eu não regravei a aula e deixei para fazer esse vídeo de refatoração por enquanto, porque acaba sendo um vídeo longo, porque a gente vai falar sobre módulos, vamos entrar nessa parte de módulos um pouco mais, coisa que nós já falamos um pouquinho, mas vamos falar de algumas coisas novas aqui. E depois provavelmente eu regravo e coloco essa parte de módulos um pouco mais para trás no nosso curso. Mas por que eu não posso ter um componente declarado em dois módulos? O Angular pede que o componente seja declarado apenas em um módulo. E o certo seria ter ele em apenas um módulo, então, e utilizar esse módulo para compartilhar o componente entre outros módulos que precisam utilizar esse componente. Tanto que eu deixei aqui rodando uma linha de comando, então eu deixei o Ionic Serve rodando, só que eu deixei ele rodando aqui, então, o Ionic Serve com uma configuração em produção, com essa flag de configuração de produção, então estamos rodando ele com configurações de produção, não é só um server normal de desenvolvimento. E como dá para ver aqui, eu tenho esse error, ele já deu um erro aqui no meu receita form component, então ele fala que o componente receita form component está declarado em mais do que o ngModule. Ele até dá para a gente o ngModule que ele está importado aqui. No caso, ele está importado na página de cadastrar, no módulo da página de cadastrar e de editar. E o erro aqui ele não está inteiro, ou eles mudaram o erro, mas o erro normalmente no browser, quando ele dispara esse erro no browser, ele fala para a gente que está presente dois módulos, ele dá esses dois módulos, e que ou eu removo de um dos dois, ou então, se for o caso, eu coloco em um módulo mais perto da raiz. No caso, mais perto da raiz que nós temos, seria o nosso app.module. E porém, como toda página nossa tem um módulo, colocar esse componente no app.module, que será o nosso módulo mais perto da raiz no caso dessa aplicação, não vai ter efeito algum, porque módulos diferentes têm contextos diferentes. Tanto que se a gente for ver nos módulos aqui, então eu tenho o meu app.module, eu tenho um Ionic Module for root para falar que eu estou utilizando ele na nossa raiz, mas aqui no módulo de cadastrar eu também tenho o Ionic Module, tenho o Reactive Forms Module, também tem o Ionic Module e o Reactive Forms Module. Então são contextos diferentes. O que eu estou adicionando aqui, por eu ter o Ionic Module aqui no for root, mesmo com o for root falando que pode ser para a aplicação inteira, ele não está disponível na minha página de cadastrar. E ainda assim eu preciso importar novamente esse Ionic Module para a gente aqui, pois são contextos diferentes, são módulos diferentes e funcionam diferentes. E vamos fazer a nossa refatoração então. E o que precisamos aqui é criar um módulo que vai ter o nosso componente declarado, mas que também exporta ele para uso. E existem duas formas de fazer isso, e eu vou fazer da forma que eu vou acabar utilizando até o final do curso, e depois eu falo sobre a segunda forma. Então o que eu preciso fazer aqui, eu vou fechar o app.modules aqui, aqui no nosso receita form, aqui em componentes, eu vou adicionar um novo arquivo, que vai ser receita-form.module.ts. Aqui, para ficar mais fácil, como os módulos são bem parecidos, eu vou copiar aqui o de cadastrar, vou colar, vamos fazer umas alterações. Então eu posso remover aqui o componente e o routing módulo de cadastrar, nós não vamos utilizar eles. Posso aqui excluir do nosso imports e também aqui do nosso declarations. O nosso receita form component ele está importado aqui, está tudo certo, mas para ficar um pouco mais fácil, para a gente saber que é meio relativo, então eu vou utilizar a importação por caminho relativo. Então a partir desse caminho atual, eu vou importar do receita form component, que no caso é o metadado de exports. Então a propriedade de exports, que é um array também, e que eu coloco esse meu receita forms component. E aqui no cadastrar page module, no caso vai ser receita form component module. E aqui o que é esse exports? Esse exports ele expõe
para qualquer outro módulo que esteja importando esse módulo atual que nós estamos mexendo aqui. Então, qualquer módulo de páginas de componente que esteja importando esse módulo vai ter acesso a esse meu Receita Forms Component. Eu posso salvar aqui, porque aqui está tudo certo. E agora a nossa página de cadastrar, o que eu preciso fazer é, primeiro, aqui no lugar do Form Component, eu quero importar o módulo. Então, só no finalzinho aqui, no lugar de Component, a gente dá um Ctrl espaço aqui, no caso do Windows, para poder só dar um autocomplete. E eu tenho aqui o meu módulo. Eu posso importar, então, Receita Form Component Módulo. Aqui eu posso excluir do Declarations, porque ele não existe mais. E eu adiciono ele abaixo do meu Ionic Módulo. Então, aqui, esse módulo que nós estamos importando está exportando o nosso componente de Receita Form. E eu estou meio que injetando ele aqui nos meus imports. E com isso ele está disponível nessa minha página, eu já consigo utilizar ele normalmente. E aqui na página de editar receita é a mesma coisa, então aqui é módulo no lugar do nosso component, aqui vai ser o módulo também. Posso apagar aqui a minha declaração e aqui abaixo do Ionic Módulo eu coloco esse módulo nosso componente. Eu já posso salvar e com isso vai estar tudo certo, já não vai ter mais o erro. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se ele vai mostrar. O nosso server aqui, quando está com configuração de produção, ele acaba sendo um pouco mais lento. Mas aqui, se eu rodar de novo, já é para ele não mostrar mais esse erro. E como dá para ver aqui, ele já não tem mais o erro, já não tem nenhum erro relacionado ao módulo desse componente, ou esse componente estar importado em dois módulos. E como eliminamos esse erro, para a página de cadastrar, isso já vai funcionar normalmente, já está tudo certo. Mas para mudar o de edição, a história é outra e precisamos fazer mais alguns ajustes, justamente por como essa modal foi criada. Primeiro que nós criamos essa modal como se fosse uma página, o que está tudo bem, não tem problema nenhum. Utilizar o comando lá do Ionic Generate para gerar, no caso, uma página. Só que ele está sendo usado como uma modal. E ela veio com configurações de página, como se fosse uma página com uma rota e um módulo próprio de router. Nós não precisamos disso. Nós vamos fazer mais alguns ajustes aqui para poder deixar ela mais com cara de uma modal, mais parecida com uma modal e não com uma página mesmo. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui no meu App Routing Module, eu tenho aqui esse meu Lazy Loading dessa página, no caso. Eu não preciso desse editar receita aqui, ele gira automático, porque nós geramos uma página, eu posso salvar. Agora aqui no meu editar receita Module, eu não preciso mais do Routing Module dele. Isso aqui vai quebrar a aplicação para a gente, para o que nós vamos fazer agora, para poder utilizar de forma correta. Então pode eliminar aqui. Agora precisamos exportar esse componente. Então Export, aqui o editar receita page, porque nós vamos importar esse módulo no meu módulo da página de receitas. Como o nosso editar ele está num card que está na nossa receitas, na nossa página de receitas, eu estou acessando a página de editar a partir dessa página de receitas. Então, o certo é eu ter acesso aqui. Então, o que eu preciso fazer é importar esse módulo. Então, import from, aqui então a partir do source, eu vou importar do meu app, aqui do meu modals, a minha editar receita. Então, meu módulo da página de editar receitas. Eu posso importar esse módulo aqui e vou declarar aqui nos meus imports para disponibilizar essa minha página de editar receita. Então, a página de editar receita está disponível aqui e dentro da página de editar receitas eu tenho aqui o meu import, a minha declaração do meu form de receitas. Então, aqui é meio que uma cascata, um vai importando o outro e vai sendo disponibilizado para a gente. Então, eu posso aqui apagar o editar receita routing module, porque não precisamos mais dele, ele não existe mais. Eu posso salvar tudo aqui, então pode salvar tudo. Eu vou restartar o meu servidor aqui, porém agora vou utilizar o Ionic Serve normal. E agora eu estou com a minha página rodando aqui já. Eu posso entrar aqui na página de receitas. Vamos limpar o console. Então primeiro cadastrar, se eu clicar aqui, já tenho o meu formulário, está funcionando normalmente. Se tivesse com erro ainda, ele nem mostraria o formulário, provavelmente mostraria só o botão de salvar e o resto ficaria vazio. Isso se não desse um erro antes de eu entrar na página. E agora em editar, se eu clicar também, está funcionando normalmente. Eu tenho aqui o meu formulário sendo exibido. Então é isso que precisamos saber sobre o módulo. E eu falei que tem duas formas de trabalhar com esse módulo de componentes,
que a primeira é essa que nós utilizamos, que é criar um componente, criar um módulo para esse componente específico. Então, o meu receita form, ele tem um módulo para receita form. Se eu tivesse um outro componente separado aqui, ou vários outros, então cada um desses componentes teria seu próprio módulo. E aqui em cada página, no caso, eu importaria todos os módulos de componentes customizados, de componentes que eu criei, que eu estou utilizando. Então, se eu preciso dessa página aqui, de editar receita, se nela eu preciso de 5 componentes, eu importaria os 5 módulos. A outra forma seria ter aqui, por exemplo, dentro de componentes, eu teria aqui um components.module.ts, que teria todos os meus componentes aqui, então criados dessa mesma forma, que eu tenho aqui o receita form module, eu teria todos os componentes ali, nesse meu módulo de components, e eu importaria todos os meus componentes dessa forma aqui, como eu estou importando esse mesmo componente. Então, eu importaria todos os meus componentes e declararia todos aqui no Declarations e no Exports. E como dá para imaginar, se eu importo todos, o primeiro módulo, a primeira página que for carregar esse meu módulo de componentes, que vai carregar todos, então ele precisa, claro, carregar todos os componentes declarados, e dependendo do número de componentes que você tem, isso pode acabar te atrasando um pouco. Então é isso, temos a nossa primeira refatoração dessas duas sessões, e mais uma vez desculpe pela informação errada e por ter esquecido disso, na verdade, principalmente por ter deixado passar essa informação, mas infelizmente pode acontecer. Então é isso.